Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Aliás, desde a minha viagem para São Paulo, em compartilhar um pouco com vocês sobre como é que foi a experiência lá, né? Talvez até, eu não sei se a gente vai fazer isso hoje, ou pelo menos começar a fazer isso hoje, mas eu tenho a pretensão de um dia pegar as anotações que eu fiz para participar dos debates e compartilhar com vocês todo o conteúdo que eu tinha preparado para poder expor, né? Então eu acho que pode ser bem proveitoso, mas como é o primeiro dia depois de muito tempo que a gente não se fala, desde quando eu viajei, até por causa dessa tosse, né, que eu fui acometida aí dessa, sei lá, gripe, covid, não sei o que é, mas durante esses dias eu quase não consegui falar muito bem, né. Tô me recuperando ainda, não tô 100%, e ainda sinto uma dor na garganta, uma dor relativamente aguda, mas vocês têm visto que dá para falar, né, mais ou menos. Lá nos grupos a gente chegou a interagir hoje falando sobre pós e pré-tribulacionismo e os pré-tribulacionismos personalizados de alguns dos nossos colegas, e eu até gravei alguns áudios também, mas assim, eu não estou 100%, tá, gente? Mas a gente vai tentar fazer essa live aqui e ver até onde a gente consegue ir, né? Então, como faz muito tempo que a gente não se fala e não se reúne em lives, eu não estou querendo ser muito rígido a respeito das coisas que eu poderia compartilhar com vocês, mas quero saber como é que vocês estão, o que é que vocês andaram fazendo, o que é que vocês acompanharam, o que é que vocês gostariam de compartilhar, se alguém tem alguma pergunta. Então, assim, sem pressa, eu quero deixar a princípio a nossa live, o nosso bate-papo aí à vontade, né, bem aberto, para que vocês possam se expressar, se comunicar, fazer pergunta, interagir, mandar mensagem, e depois a gente vai vendo por que caminho a gente vai seguir, tá bom? Eu estive em São Paulo, para quem não está a par dos acontecimentos, eu fui lá para participar de 3 debates. Um debate no programa Vejam Só, sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2. Depois outro debate na Rádio Musical, às 11 da manhã, sobre Romanos capítulo 9, se a interpretação calvinista é realmente bíblica ou não. E, por fim, na sexta noite, o último debate no programa Vejam Só, sobre o Cavaleiro do Cavalo Branco de Apocalipse capítulo 6. E quem acompanhou, né, quem já está por aqui há mais tempo, viu que durante os debates eu participei de alguma forma lá, nos programas do Vejam Só. As lives foram transmitidas no momento da gravação, mas eles apagaram a live porque eles pretendem editar e depois postarem na TV, e só depois é que vai para o meu canal também e o pessoal vai poder ter acesso. Mas algumas pessoas chegaram ainda a gravar um pedacinho, um pedacinho do debate no seu próprio tablet ou celular e compartilharam nos nossos grupos lá no Telegram. Então a Simone está por dentro de tudo. Eu ia falar só para ela, basicamente. Eu não sei quem mais está por aí, né? Porque ainda não se manifestou. Mas a Simone acompanhou todo o processo desde quando eu estava indo para São Paulo. Um pouquinho antes até a gente se falou pelo Telegram. E ela quase que acompanhou. Eu acho que Simone não viu os debates, né, Simone? Mas agora que você está no grupo, Simone entrou hoje, tá, gente? Lá no grupo de membros, entrou também no grupo público, Escatologia. E ela está mais ou menos inteirada aí dos acontecimentos. Mas vocês estão vendo que eu não estou 100%. Olha como é que está a minha situação ainda. Mas eu estou com muita coisa para compartilhar com vocês. Na verdade, eu estou, de certa forma, doido para produzir alguns textos. Lancei alguns rascunhos de alguns assuntos aí esses dias, como vocês sabem. Mas ainda não está exatamente do jeito que eu gostaria que ficassem. É possível que eles sejam marcos para possíveis capítulos mais abrangentes desses assuntos, capítulos de livros que eu posso montar muito em breve, e é por isso que eu tenho me dedicado um pouco mais à medida que eu tenho escrito esses textos que vocês têm visto aí nas últimas semanas e meses até, né? Porque eu quero deixar as respostas da melhor forma possível, na forma textual, para que quando eu for transformar isso em capítulos de livros ou expandir para livros, eu tenha mais ou menos ali um rascunho bem feito. Eu chamo de rascunho porque quando eu for produzir mesmo um texto final, é certo que eu vou ampliar, vou modificar, vou acrescentar, vou melhorar muito do que já foi postado. Mas eu tenho certeza que do jeito que está,
qualquer um de vocês que lê esses últimos textos aí, né? Sobre Gog e Magog, sobre a salvação na tribulação, sobre os cavaleiros do Apocalipse, e todos esses últimos textos, eu tenho certeza que muitos de vocês vão perceber que eles estão bons do jeito que estão, e já traz muita luz, já traz muita orientação, e ajuda muita gente. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não sei se foi o último, eu acho que foi o último, onde eu escrevi sobre salvação na tribulação, ou é salvação depois do arrebatamento, né? Eu não sei, vocês sabem do que eu estou falando. Isso foi uma resposta, porque duas ou três, ou foi 3 ou 4 pessoas, eu nem sei direito, me perguntaram basicamente a mesma coisa, algumas delas inclusive fazem parte do grupo de membros, ou lá do outro grupo, público no Telegram, me perguntando sobre essa questão de salvação na tribulação depois do arrebatamento. Por quê? Porque um determinado pregador muito querido fez um vídeo falando sobre a impossibilidade das pessoas serem salvas depois do arrebatamento. E alguns de vocês talvez tenham visto, outros não, mas pelo menos as pessoas que me perguntaram chegaram a comentar comigo que tinham ficado confusas sobre o conteúdo desses vídeos. E me perguntaram basicamente a mesma coisa, se era verdade a interpretação que tinha sido apresentada ali e se de fato não haveria possibilidade de qualquer pessoa ser salva no período tribulacional. Então, eu me comprometi a dar uma resposta melhor, eu respondi de forma bastante breve e resumida lá nos grupos, alguns de vocês devem ter visto, eu não sei quantos de vocês acompanham todas as mensagens que são trocadas lá nos grupos, mas eu respondi, né, brevemente, e depois eu elaborei uma resposta um pouco melhor, que é esse texto aí, que resultou nesse texto que vocês devem ter visto. Eu não sei, né, gente? A maioria dos meus textos eu termino, são 5, 6 da manhã, vocês estão tudo dormindo, eu estou pegado lá no texto por 10, 12 horas querendo concluir, quando eu termino eu posto lá e é um horário diferente, talvez nem todo mundo veja. Mas fica o histórico das postagens e publicações no canal, no grupo público e no grupo de membros, né? Então vocês devem, quem foi curioso, quem prestou atenção, viu. Eu não me lembro se esse texto especificamente eu cheguei a fazer se eu disparei mensagens no bot. Eu também tenho um bot dentro do Telegram, que é Nathan Rufino Bot, e quando eu lembro, eu pego alguns textos, alguns vídeos, algumas publicações e disparo por eles. Eu tenho são 5.500 pessoas inscritas nesse bot, então eu disparo uma mensagem para esse povo, para que eles possam tomar conhecimento da minha última postagem. E quem tiver interesse, pega ali um pouquinho do seu tempo, né, alguns minutos, e vai ler o texto. Então não sei se vocês leram, tá? Mas o último texto foi em resposta a essa dúvida que surgiu por causa deste vídeo falando sobre esse assunto. Num determinado momento ele faz uma comparação entre o pensamento pré-tribulacional e o pensamento pós-tribulacional, e ele diz que, de uma forma geral, né, no bojo, tudo tem o seu valor, e ele não vê muita diferença entre esses detalhes, essas discussões doutrinárias, se o arrebatamento é antes ou se o arrebatamento é depois da tribulação. E ele dizia porque, no final das contas, o mais importante era estar em comunhão com o Senhor Jesus. Então, sendo arrebatado antes, sendo arrebatado depois, tanto faz uma coisa como a outra. Porque se o arrebatamento é pós-tribulacional, ou vamos dizer assim, né? Se o arrebatamento fosse pós-tribulacional, surgiriam inúmeros problemas. Um dos mais graves é justamente aquilo que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 25, sobre o momento em que ele voltar no final da tribulação, e ele diz que quando voltar ele se assentará no trono da sua glória e ele dividirá as nações diante de si. E assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes, ele separará uns dos outros, e ele colocará uns à sua esquerda e outros à sua direita. Aos da direita ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai, tomem posse do reino. Aos que estiverem à sua esquerda, ele dirá: vão. Né? A uns ele diz: vinde, e a outros ele diz: vão. Ou seja, ele diz: apartai-vos de mim, malditos. A uns ele diz: venham, a outros ele diz: saiam. Por quê? Porque aqueles que passaram pela tribulação, no final da tribulação, que forem dignos, que estiverem diante desse trono, né, que é o que normalmente é chamado de julgamento das nações, vários tipos de julgamentos sobre os quais a Bíblia fala. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, mas nós sabemos que aquele que é crente, ele vai passar pelo tribunal de Cristo para prestar contas pelo bem e pelo mal que ele tiver praticado por meio do corpo. Não tem nada a ver com perda de salvação, mas com a recompensa que ele há de receber, que nós chamamos de galardões. Tem esse
julgamento das nações, que é no final da tribulação, quando Jesus Cristo separará os sobreviventes da tribulação, aqueles que herdarão o reino e os que não herdarão, os que ele chama de benditos e os que ele chama de malditos. Nós sabemos também que vai haver o trono branco, que é aquele julgamento final, quando todos os ímpios serão jogados dentro do lago de fogo que arde com enxofre, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, existem alguns julgamentos sobre os quais a Bíblia fala, e alguns pós-tribulacionistas, por exemplo, parecem não ter tanta consciência de todos. E um dos julgamentos que os pós-tribulacionistas mais se enrolam, para não dizer que muitos deles, eu não sei, acho que não todos, mas muitos deles sequer têm consciência, é esse julgamento de Mateus 25, que nós costumamos chamar de o julgamento das nações, por causa do teor das palavras de Cristo a respeito desse julgamento. Ele diz que quando o Senhor Jesus, o Filho do Homem, vier e se sentar no trono da sua glória, ele dividirá as nações diante de si e separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Aos que estiverem à direita, ele dirá, venham, e aos que estiverem à esquerda, ele diz, saiam. Aos da direita, ele diz, benditos, aos da esquerda, ele diz, malditos. Quem são estes que estarão sendo separados para a maldição ou para a bênção? Ou seja, Jesus vai separar no final da tribulação, quando ele vier, quem vai entrar no reino de Deus e quem não vai, né? Porque quando ele diz, tomai posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo, lá no versículo 40 e Mateus 25, 41, mas quando ele diz isso, ele está falando dos que sobreviveram no período tribulacional, que são dignos de entrar no reino milenar do Senhor Jesus. Por que isso é um problema para os pós-tribulacionistas e para qualquer pessoa que ache que o pensamento pré-tribulacional e pós-tribulacional são iguais? Que o mais importante é se encontrar com Jesus, como disse o querido pregador lá, que foi o motivo das dúvidas das pessoas que me questionaram sobre essa questão da salvação na tribulação. O problema é que se o arrebatamento fosse pós-tribulacional, como alguns pensam, ou seja, quando chega no final da tribulação, Jesus Cristo volta e, como pensam alguns pós-tribulacionistas, os justos, os crentes, serão arrebatados. Obviamente que no momento do arrebatamento se cumprirá também o que Paulo diz que acontecerá no mesmo instante. Os corpos dos vivos serão transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os mortos e os vivos em Cristo terão seus corpos transformados. E ambos serão arrebatados para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Ora, se isso acontece no final da tribulação, então todos os santos, todos os crentes, todos os salvos serão transformados, serão arrebatados. Aí Jesus desce, porque veja, o arrebatamento é para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Aí Jesus desce, juntamente com estes que foram arrebatados e os que vieram de lá, aí desceram até a terra. Jesus Cristo então vai fazer o julgamento das nações. Quem são estes que ele diz que ele chamará de benditos do meu Pai, tomai posse do reino, se todos os justos, santos e salvos já foram transformados, já foram arrebatados e não tem mais ninguém na terra senão os ímpios que foram deixados para trás, no final da tribulação. Ou seja, não tem sentido, né? Não tem sentido. Quem são estes que Jesus, no julgamento das nações, diz, benditos do meu Pai, tomem posse do reino? Não faz sentido o pensamento pós-tribulacional. O que é que acontece? Na verdade, a única razão para que Jesus tenha dito isso, que será assim no final da tribulação, quando ele vier e estabeleça esse trono para dividir as pessoas, né, dos benditos e malditos, bodes e cordeiros, etc. e tal, os que vão tomar posse do reino e os que não vão, é porque o arrebatamento tem que ter acontecido antes e durante o tempo em que as pessoas estiveram na terra, no período tribulacional, alguns se converteram, fizeram as pazes com Deus, nasceram de novo, foram salvos e finalmente se tornaram dignos de participar do reino de Deus. É por isso que quando Jesus vem no final da tribulação, ele já vem com os arrebatados, que foram arrebatados pelo menos 7 anos antes, e aí ele encontra na terra pessoas crentes e salvas a quem ele pode chamar de benditos. Porque se os benditos fossem a igreja que seria arrebatada no final da tribulação, todos eles já teriam sido transformados e não tinha mais ninguém para ser separado entre ovelhas e bodes. Vocês entendem, gente, o que é que eu estou dizendo aqui? Como isso não faz sentido? Então você dizer, tanto faz o arrebatamento pré e o arrebatamento pós, o importante é você se encontrar com Jesus.
Não é bem assim. Aí depois você vai e diz, não vai ter salvação depois do arrebatamento? Tem que haver um tempo hábil para que as pessoas se arrependam, se convertam, sejam salvas e possam ser separadas por Jesus no final da tribulação, ficando do seu lado direito, sendo consideradas dignas ou benditas, que tomem posse desse reino. E como a Bíblia fala que durante o reino milenar muitas pessoas estarão nele com seus corpos naturais, embora seja uma vida diferente da que nós conheçamos hoje, porque Satanás estará preso, se todos tivessem sido transformados e recebido seus corpos glorificados, não sobraria ninguém para entrar no milênio. Se o arrebatamento fosse no final da tribulação, todas estas complicações teriam que ser resolvidas, né? Quem sobraria para entrar no milênio? Porque não tem mais ninguém com corpo natural, todos teriam sido transformados. Quem sobraria para que Jesus pudesse dizer, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo? Porque todo mundo já teria sido transformado, todo mundo já teria sido arrebatado e não tinha ninguém mais para ser julgado no final da tribulação para entrar no reino. Então, são muitas complicações. A pessoa que diz um negócio desse, ela não para pensar direito naquilo que ela está dizendo, né? Além de tudo isso, nós temos inúmeros textos que falam sobre a salvação durante o período tribulacional. Quem lê o texto, parece até que alguém aí já comentou que viu, né? Deixa eu ver aqui, acho que foi o Lucildo. Lucildo disse, eu recebi o texto pelo Telegram. Tudo explicado, não tenho dúvidas sobre o tema, concordo com a Bíblia e com o Natan. Pronto. Lucildo viu, gostou. Falar nisso, obrigado, viu, Lucildo, pela ofertinha aí. Deus te abençoe, viu, querido? Obrigado pelo carinho, pela gentileza. Então, o que é que acontece? Não faz sentido, né, gente? Não faz sentido. Em Daniel, capítulo 12, dos versículos 1, 2 e 3, o anjo Gabriel está falando com Daniel e ele fala a respeito do tempo do fim. E ele vem falando sobre o período tribulacional. Inclusive, no versículo 1, se eu não estiver enganado, ele usa uma expressão que é característica do período tribulacional. Ele fala que será um tempo de angústia, como nunca houve nem jamais haverá, né? Não é exatamente assim, mas é parecido. São essas expressões assim com esse teor absolutista, né? Que dá uma ideia de tempo inigualável, de muita dor, muito sofrimento, como nunca houve na terra. Ele diz no versículo 1 de Daniel 12, nesse tempo se levantará Miguel, que é o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Daniel, ele está falando do povo hebreu, que é o povo de Daniel, e ele diz que haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Esse tipo de expressão é uma característica do período tribulacional. Ele está falando sobre a tribulação aqui. Aí ele diz, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, você observa que aqui em Daniel, obrigado Wilson, estou vendo aí a sua resposta, boa explicação Natan, ótimo, a Cris também disse sim, bem explicado, ou seja, vocês entenderam, né? E Daniel 12 confirma o fato de que haveria salvação na tribulação. E mais especificamente, o anjo Gabriel está dizendo para Daniel que o povo de Daniel seria salvo. Ou seja, inclusive, como nós sabemos por outros textos, um dos propósitos da tribulação é justamente quebrantar o poder do povo santo, né? Essa é uma expressão que eu gosto muito do livro de Daniel, onde ele demonstra que um dos objetivos da tribulação é quebrantar o poder do povo santo. Às vezes as pessoas não entendem o que isso significa, né? Mas o anjo Daniel pergunta, quando, Senhor, que tais coisas se sucederão? Aquelas que estão sendo reveladas para ele sobre o tempo do fim. Aí o anjo levanta as mãos para o céu e jura por aquele que vive eternamente e diz, depois de um tempo, dois tempos, depois de um tempo, dois tempos, metade de um tempo, aí ele fala, quando houvesse acabado a destruição do poder do povo santo, tais coisas se cumprirão, né? É uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, quem é o povo santo? É o povo separado. A palavra santidade ela tem esse sentido de separação, né? Inclusive, eu já ouvi uma explicação uma vez dizendo que a palavra, da onde se origina a palavra santo ou santidade, significava corte, ou tinha a mesma raiz da palavra corte. Não sei se vocês já ouviram isso, mas não é um corte na superfície, é um corte que separa em dois pedaços, ou seja, é um corte que separa, vamos supor, que fosse no dedo. Então não é um corte na superfície da pele, mas é um corte que divide em dois. Então esse pedaço vem para cá, o outro pedaço vai para lá. É um corte de separação, né? De separar.
Ou seja, o povo judeu é aquele a quem Deus chamou de povo eleito, povo escolhido ou povo santo. É um povo que foi separado por Deus para um objetivo. Quando Deus escolheu Abraão, a partir de quem ele criaria esse povo, ele disse: "Em ti serão benditos todos os povos da terra." Ou seja, Deus separou o povo que descenderia de Abraão, Isaque e Jacó, para que por meio deles a salvação, para que por meio desse povo a salvação chegasse ao mundo inteiro. Deus, ele não separou os judeus para salvá-los, ele separou os judeus para salvar. É por isso que lá em João capítulo 4, no versículo 22, quando Jesus conversa com a mulher de Samaria, ele diz: a salvação vem dos judeus, né? A salvação não é para os judeus, a salvação vem dos judeus. É claro que os judeus, ao receberem a palavra de Deus, primeiro ela surte efeito neles, deveria salvá-los, e depois, por meio deles, a salvação alcançaria o mundo. Infelizmente, nem todos de Israel são de fato israelitas, mas não devemos pensar que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, porque eles tinham que crer nessa palavra, né? Então, esse é um dos erros que os judeus cometeram. Eles, por se acharem um povo eleito, um povo especial, predestinado, né, um povo escolhido e separado, eles achavam que a salvação era inerente ao seu DNA. E aí perderam a bênção, acabaram tentando estabelecer a sua própria justiça, ficaram em si mesmados, porque eram descendentes de Abraão, rejeitaram até Jesus por causa dessa arrogância, dessa soberba, e perderam a bênção. Nem todos, mas houve um endurecimento parcial aos judeus, né? Paulo disse que houve um endurecimento parcial, mas chegará um tempo em que todo Israel será salvo. Que tempo é esse? Nós acabamos de ler em Daniel capítulo 12. Naquele tempo, né? Nesse tempo de angústia como nunca houve nem jamais haverá, será salvo o teu povo. É quando o povo judeu vai comer o pão que o diabo amassou. É como diz os assembleanos, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. Vai ser um momento de muita angústia, de muita tristeza, de grande tribulação, que é como diz Jeremias capítulo 30, versículo 7, é o tempo de angústia para Jacó, e como diz Daniel, é a destruição do poder do povo santo. Então esse povo, separado por Deus, com este objetivo nobre, que acabou, a gente costuma usar uma expressão bem brasileira, que é cuspir no prato que comeu, né? Nós poderíamos dizer, os judeus cuspiram no prato que comeram. É pior do que isso, eles comeram no prato que cuspiram. Eles vão sofrer as consequências da sua rebeldia, da sua insensatez, da sua obstinação. Então, um dos objetivos, não é o único, mas um dos objetivos da tribulação, como diz o próprio livro de Daniel, é destruir o poder do povo santo. Daniel capítulo 12, no versículo 7. Coincidentemente, é no mesmo capítulo que a gente estava falando, né? Eu deveria ter pensado nisso. No versículo 7, ele diz: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Que ele fala da tribulação. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Daniel 12, 7, tá, gente? Quando o povo judeu finalmente tivesse quebrantado, caído em si, baixado a cabeça, né? Se humilhar, reconhecer seus erros, quando se acabar, quando terminar a destruição do poder do povo santo. Quando eles forem finalmente quebrantados e reconhecerem Jesus como Senhor. É exatamente isso. É por isso que a gente vê um protagonismo muito grande do povo hebreu durante o período tribulacional, né? Mateus 24 prova isso. Jesus Cristo falando da tribulação, ele disse: quando pois virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê o livro de Daniel entenda, quem estiver na Judéia, fuja. Ou seja, Jesus está dizendo que o abominável da desolação vai invadir a Judéia, porque o lugar santo fica na Judéia. A Judéia contém o lugar santo. Ele está falando sobre a cidade santa, o Monte Santo, o Templo Santo, o povo santo, obviamente, né? A cidade santa não é outra senão a cidade de Jerusalém. Embora ela possa ser chamada de prostituta, meretriz, comparada a Sodoma, Egito, Babilônia, como as escrituras fazem, ela tem essa dualidade da sua existência, né? Quando ela está no seu propósito, na vontade de Deus, é chamada de noiva, esposa, santa, etc. Quando ela está em pecado e obstinação, é chamada de todos os outros nomes que vocês já sabem. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 11, por exemplo,
falando do período tribulacional. João ele diz no versículo 1 de Apocalipse 11, que foi-lhe dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi dito para ele: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. E é curioso a gente observar que este santuário, que é a mesma coisa de templo para a gente, né? Este santuário é um santuário do período tribulacional. Nós estamos no meio da tribulação aqui no capítulo 11 de Apocalipse. E João está sendo inspirado pelo Espírito Santo a medir este santuário. E aí, no versículo 2, ele diz, o anjo diz para João: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios, e estes por 42 meses, lembrando que este mês aqui é de 30 dias, que é o que é chamado de mês profético, que na verdade é o mês judaico, baseado num calendário lunar, diferentemente do nosso, mas a diferença, se eu não me engano, é de 4 dias, tá? Parece que é mínima, mas o fato é que a gente tem que fazer as contas com base num mês de 30 dias. Quando ele fala 42 meses, 40 vezes 30 vai dar 1.260 dias, que é exatamente o outro número que aparece no versículo seguinte, né? Ele diz: deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios, e eles, por 42 meses, pisarão aos pés a cidade santa. O que é a cidade santa? A cidade de Jerusalém, onde fica o santuário, onde tem o santo lugar e o santo dos santos. Ele está falando da situação do povo judeu, da cidade de Jerusalém, no período da tribulação. Tá? E aí, no versículo seguinte, ele fala: darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias, 42 meses vezes 30 dias, que distribuindo em anos, dá um total de 3 anos e meio, que são os mesmos um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 tempos e meio, né? 3 anos e meio, tá? É disso que ele está falando aí. Ele fala que essas 2 testemunhas, que são 2 profetas, como ele vai deixar bem claro aí ao longo do capítulo 11, eles estarão profetizando com pano de saco, o que é uma característica, uma espécie de simbologia, né? Essa indumentária, o pano de saco, cinzas, são mencionados na vida e no ministério de um profeta. Então, o que é que acontece? A presença do pano de saco dá uma ideia de que a temática do ministério profético destes 2 homens durante a tribulação é falar sobre lamento, juízo e arrependimento. Então, essa é a mensagem para o povo de Israel durante esse período. É o tempo de angústia para Jacó, e é nesse período que vai haver o quebrantamento do povo judeu. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, quando eles baixarem a cabeça, reconhecerem, se humilharem, confessarem Jesus como Senhor, então virá do céu o Senhor Jesus no final da tribulação, matará o anticristo com o sopro da sua boca e estabelecerá o seu reino por 1000 anos na terra. Mas durante todo o processo tribulacional, muitos se salvarão, né? Os judeus serão salvos, todo Israel será salvo, e não somente os judeus, mas também muitas nações, muitas pessoas de todas as nações da terra confessarão Jesus, como diversos textos do livro de Apocalipse revela. E, claro, eu compartilhei com vocês no texto que eu escrevi falando sobre isso. Eu espero que vocês tenham lido. Se vocês não leram, já deixei aqui pelo menos uma dica, né? E fica aí uma degustação para que vocês possam se animar e fazer a leitura completa desse texto que fala sobre a salvação no período tribulacional depois do arrebatamento, tá bom? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.